Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Sala do Kaizen. Me chamo Daniel Nunes e hoje eu vou falar sobre balanceamento de linha. Antes, te convido a fazer parte aqui do canal se você gosta dos vídeos que eu faço. Se gostar desse vídeo, se puder deixar um like, algum comentário aí para me dar como feedback, eu agradeço, fico muito feliz. Você também pode seguir a Sala do Kaizen lá no Instagram. E no Telegram do Sala do Kaizen eu disponibilizo alguns materiais que eu uso nos vídeos. Inclusive esta planilha que eu estou usando aqui vai estar disponível lá, caso você queira pegar ela. E você pode me seguir no LinkedIn, Daniel Lunes. Lunes começa com L e termina com Z. Bom, balanceamento de linha. Quem já me segue aí há algum tempo e lá no Instagram, enfim, viu que eu botei alguns posts lá sobre balanceamento de linha. E eu quero aprofundar mais um pouquinho aqui nessa ferramenta, que ela é uma ferramenta de produtividade. Então ela mede a produtividade individual, geral de uma linha ou de equipamento, enfim, e tem alguns passos que a gente precisa seguir para fazer o balanceamento de linha. Então, como exemplo aqui, eu estou usando um processo de montagem 100% manual, tá? De alguma coisa aqui. E esse processo é composto de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 etapas, 8 processos. E para esse exemplo, eu estou considerando que eu tenho um operador para cada processo desse daqui. Então, para fazer esse produto, são 8 operadores. Cada caixa dessa representa uma estação de trabalho. Tem aqui o nome e esse um aqui é só a identificação, o código de cada estação, porque eu uso depois lá na frente, que vocês vão ver. E aqui embaixo é o tempo de ciclo de cada equipamento. Então a montagem da base, a cada 1,3 minutos, tem uma base montada que sai dessa estação. Eu não vou entrar a fundo aqui como que faz isso, de processos manuais, enfim, mas você precisa saber desta informação. Quanto em quanto tempo uma pessoa monta uma peça, em cada estação dessa daqui. Bom, então a gente tem aqui 1,3 minutos, 0,7, tem algumas de 2, algumas de 2,1. Então são vários, são tempos variáveis ao longo desse processo aqui. Bom, qual é a primeira coisa que eu faço então para começar a entender e balancear a minha linha? Primeiro ponto, eu faço uma tabelinha aqui, eu já deixei pré-escrito aqui, só para pré-digitado, para ganhar tempo aqui também. Então você vai colocar todas essas 8 etapas aqui. Montagem da base, tá? Até a colocação, vou tomar aqui, até a colocação do adesivo, que é a última aqui. E a última linha vai ser a soma do tempo de ciclo individual. Então você coloca aqui. São 3 elementos que a gente precisa ter. A gente precisa ter o tempo de ciclo, o tempo TACT e 85%, o tempo TACT e 85% que eu vou explicar um pouco mais para frente. Então, o tempo de ciclo de cada estação de trabalho a gente já tem, que é esse número que está aqui embaixo. Então, a gente vai colocar esse cara aqui e tem a soma dele aqui embaixo. Então, a soma de todos os tempos de todas as estações dá 10,9 minutos. Então, para fazer um produto, a gente precisa de pessoas trabalhando ali, tem 10,9 minutos de tempo empregado na fabricação desse produto aqui. Bom, o tempo TACT, O que é o tempo TACT? O tempo TACT, ele nos diz qual deveria ser o nosso ritmo de produção. Enquanto tempo eu tenho que produzir uma peça para que atenda a necessidade do cliente. E como que é calculado esse cara? Como que o tempo, como que ele é calculado? Ele é o tempo de produção disponível, também conhecido como tempo líquido, já vou explicar o que é, dividido pela quantidade a ser produzida no período. Então eu posso pegar o período de um dia, de um turno, de uma semana, de um mês, no ano. E aqui, para fim de exemplos, eu vou usar de um dia, tá? Bom, e aí tem algumas informações que a gente precisa saber. Para este exemplo, eu estou considerando que esse processo ele trabalha em 2 turnos de 8 horas. Tá? Cada turno tem 1 hora de intervalo e cada turno tem 10 minutos de reunião por turno. Bom,
E aí a gente precisa saber algumas informações, alguns elementos. Para esse exemplo, a gente vai considerar o seguinte: 2 turnos de trabalho de 8 horas, que esse processo trabalha. Cada turno tem 1 hora de intervalo e cada turno tem 10 minutos de reunião de turno. Então, a gente vem aqui e coloca os tempos. Esses tempos aqui, a gente vai deixar sempre em minutos, né? Então, você pega a fórmula aqui, então são 2 turnos de 8 horas, então são 2 vezes 8, dá 16, vezes, 16 horas, vezes 60 minutos, vai dar 960 minutos que a fábrica está funcionando. Ela abre, fica 960 minutos e fecha. 1 hora de intervalo, então são 2 horas vezes 60 minutos, 120 minutos de intervalo. E 20 minutos, perdão, aqui vamos considerar 20 minutos aqui, tá? Não 10, 20. São 20 minutos de reunião por turno, vezes 2, dá 40 minutos. E aí, a gente tem que calcular o tempo total disponível. O que seria o tempo total disponível? Seria as 960 horas que a fábrica está operando, menos as paradas programadas, porque a hora do intervalo é uma hora programada e 20 minutos de reunião por turno também é uma hora programada. Então, se você for ver a fórmula, 960 menos 120 menos 140, a gente tem um tempo disponível, que é esse tempo de produção disponível líquido, de 800 minutos, tá? E aí, nós vamos, para a quantidade de ser produzida, a gente vai considerar, nós iremos, considerar que precisa produzir 450 peças por turno. Então, 800 minutos dividido por 450 peças por turno vai me dar um TACT de 1,8 minutos por peça. Ou seja, eu tenho que produzir neste processo aqui uma peça a cada 1,8 minutos, respeitando essas configurações aqui, todas essas considerações que foram feitas até agora. Bom, eu, por experiência e orientação de literatura, o que significa, antes, o que significa esse tempo TACT aqui? Ele diz que todas essas atividades aqui, o tempo máximo ciclo de cada atividade deve ser 1,8. Se a gente for olhar aqui, tem processos que já não atendem a esse 1,8, o que significa que a gente não vai conseguir atender a demanda do cliente se esse tempo de cada estação não estiver abaixo de 1,8. E aí, pela minha experiência, pela literatura, aquilo que eu aprendi, tem uma regrinha aqui de 85% do tempo TACT. Para a gente fazer o balanceamento de linha, a gente fazer o balanceamento dentro de 85% do tempo TACT, ou seja, fazer com que cada estação de trabalho ela tenha no máximo, neste exemplo aqui, 1,5 minutos, porque esse 1,25 minutos é 85% do tempo TACT aqui. Então, toda a estação de trabalho ela não pode ter a mais do que 1,5 minutos de tempo de ciclo. Por que isso? Porque como é um processo que tem algumas ineficiências ao longo do turno, como fadiga, no caso aqui é um processo manual, como fadiga, microparadas, enfim, as reuniões que às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos, algumas paradas não programadas. Então, para que a gente tenha esta margem de absorver essas pequenas ineficiências, é um desperdício? 85% pode ser muito? Pode, mas você pode definir, ele pode botar 90%, 95%, e a ideia é que isso vai diminuindo, ao longo do tempo, conforme você vai trabalhando nas eficiências, enfim, na eliminação de desperdício. Mas a minha sugestão aqui, por exemplo, eu vou usar e balancear a linha para 1,5 minutos por peça, tá? Então a gente vem aqui, preenche o tempo TACT de 1,8 e agora a gente coloca o tempo TACT de 85% de 1,25. Então eu vou balancear todas as atividades para que elas tenham um tempo máximo de 1,5 minutos. Ficou claro aqui até então? Bom, agora o que a gente faz? Vamos fazer um gráfico, tá? Para que a gente possa enxergar. Então, através desta tabela aqui, eu montei este gráfico aqui.
que é o balanceamento da linha F4. O nome da linha aqui é F4 que eu estou botando de exemplo. Então aqui embaixo a gente tem os processos, então tem todos os processinhos. A barra azul representa o tempo de ciclo de cada estação de trabalho. A linha vermelha cheia é o tempo TACT de 1,8 que a gente calculou. E o pontilhado é o nosso desejo. É o desejado que trabalhar com 1,5. O que acontece? Pode ser que você não consiga deixar em 1,5, consiga deixar em 1,6, 1,7. O desejado é que todos estejam aqui e eu vou trabalhar para que todas estejam aqui. Se não for possível, pode passar um pouquinho? Pode, mas não pode, em hipótese alguma, ser maior que esta linha preenchida aqui, tá? Que é o tempo táctil de 1,8. Então, olhando este gráfico aqui, só uma observação, né? Para os gráficos, a gente sempre deixa ele muito limpo, bem visual, para que seja fácil de entender. O que a gente observa aqui? Que tem 3 estações que estão acima do tempo táctil e a gente vai ter que trabalhar para elas chegarem até essa linha pontilhada, o desejo, né? E a gente vê algumas estações muito ociosas. Essa aqui está muito abaixo do tempo táctil, que também é um problema. Quando está acima, é um problema. Quando está abaixo, quando está acima, é um problema que impacta direto no cliente. E quando está abaixo, é uma ociosidade. Não deixa o nosso processo produtivo, né? A gente tem desperdícios quando a gente olha esse tipo de problema aqui. Bom, qual que é? Aí beleza. Então a gente fez, a gente enxergou. E aí nós temos algumas outras informações aqui, tá? Com estas informações, a gente consegue a quantidade de mão de obra teórica. O que é isso? A gente pega este valor aqui, que é a soma do tempo de ciclo individual, e divide pelo nosso tempo táctil. E aí a gente chega neste exemplo aqui. Eu estou usando 1,5, que é 85% do táctil, porque eu quero balancear a minha linha em cima disso. Eu pego 10,9 dividido por 1,5, ele está me dando 7,3 operadores. Então ele está dizendo que para mim atender com essas condições, eu preciso de 7 operadores para trabalhar nesta linha aqui. 7,3. O que isso significa? 7 operadores trabalhando 800 minutos e mais um operador, mais 0,3 operadores, como se fosse 30% de um tempo de um operador, que dá mais 240 minutos, dá 44 horas, trabalhando nesse processo para atender a demanda para ajudar. Como é que eu sei? Puta, não tem como botar 0,3. Considero 8 ou considero 7. Aí é a regra de arredondamento, tá? Até 7,5 a gente arredonda para baixo. Acima de 7,5, acima de meio para cima, a gente arredonda, nesse caso, né, arredondaria para 8, que é a regra de arredondamento. O que isso significa? A gente vai ter que trabalhar as estações para chegar a ter 7 operadores e vai ter que melhorar alguma coisa do processo que a gente vai ter que ganhar esses 0,3 operadores. A gente vai ter que trabalhar algum tempo de ciclo, alguma etapa do processo para ganhar esses 0,3 operadores. Porque se eu colocar mais um cara por causa de 0,3, eu vou ter ineficiência. E a gente pode ver a nossa eficiência da mão de obra, que é a quantidade de mão de obra teórica dividido pela mão de obra real, que neste caso aqui, nós estamos com 8 operadores, que eu falei, é um por estação, pede o 7,3 e a gente está trabalhando então com 88%. E a nossa meta é chegar no 100%. Beleza? Então aqui a gente levantou todas as informações e todos os dados. E agora, o que eu faço para balancear? A primeira etapa que você vai fazer é verificar se, respeitando esse tempo de 1,5, eu consigo juntar estações numa só. Por exemplo, eu consigo juntar a montagem de base com a montagem do suporte superior direito? Se eu somar os tempos, vai dar 2, que é maior que o 1,5. Então eu vou avaliando aqui qual que dá e eu cheguei à conclusão aqui que, existe a possibilidade de eu juntar essas duas atividades aqui, que é a montagem do suporte superior direito e a colocação de adesivo. Essa soma dá 1,2 e ela fica dentro do 1,5, fica abaixo ainda. Mas eu consigo eliminar uma atividade, uma etapa do processo, onde eu tinha 2 pessoas, eu consigo fazer com uma. Aí eu tenho que, né, não é só assim juntar os tempos, eu tenho que ver, eu consigo operacionalizar isso fisicamente? Eu consigo juntar essas estações de trabalho? Sim ou não? Então, vai ter que ter essa avaliação.
Se sim, aí tu já joga aqui no teu planinho de ação, né? O plano de ação aqui tem projeto, líder, última atualização, enfim. Você já vai preenchendo aqui no seu plano de ação as pontas, as modificações que você precisa fazer, tá? Beleza. Feito isso, já fiz essa primeira avaliação de quais as estações que eu consigo juntar. Aí, o que é importante? Aqui nós tem uma outra aba que é a lista de atividades atual. O que isso quer dizer? Aqui tem um campo chamado tempo objetivo. Aqui você vai colocar qual é o tempo que você quer ter por estação. Minha meta, meu objetivo é 1,5, tá? Aqui nós temos todas aquelas estações lá, cada etapa do processo, com seu respectivo tempo, descrição. E com essa sequência, né? 1, 2, 3.1, aquela identificação, aquele código dele lá. E aqui o tempo ciclo de cada atividade. Embaixo você vai ter que ter o detalhamento dessas atividades. Então aqui tem um exemplo, os outros eu coloquei qualquer coisa aqui rabiscado. Mas essa primeira aqui, ó, pegar base, quantos minutos? Posicionar a base no dispositivo. Aqui eu já transformei tudo em minutos. Você pode depois fazer alguma fórmula, enfim, para colocar em segundos e depois transformar tudo em minutos. Mas eu fui aqui destrinchando e essa soma aqui dá 1,3 aqui. Então, para cada estação de trabalho lá, extração de trabalho lá, eu tenho que ter essa listinha. Por quê? Porque aqui agora eu vou brincar com as atividades, ver quais que eu consigo jogar de uma para outra. Ah, só um ponto importante, o que são as cores aqui? Quando está verde, é que ele está atendendo ao tempo objetivo. O tempo objetivo aqui é 85% do target, que é esse 1,5. Mas se ele tiver entre 80 e 85, eu deixo verde. Se ele tiver acima, é vermelho. Tem algumas aqui. E quando ele está branco, é para sinalizar que ele está muito abaixo, que eu também preciso trabalhar. Então, a missão aqui é deixar tudo isso daqui verde. Então, pegando aquele exemplo lá, a gente viu que essa última estação aqui, eu consigo juntar com esta segunda aqui. Vamos supor que eu tenha conseguido fisicamente, é possível fazer isso fisicamente lá. Então, a gente traz para cá, essa aqui fica verdinha, e essas aqui a gente elimina. E essa estação não tem mais, e eu já junto aqui. E agora é uma análise que a gente consegue ir brincando aqui, ó, trazer esse daqui para cá, essa aqui também vou trazer para cá. E aí, claro, vendo tecnicamente, enfim, vai analisando e vai se construindo o que dá para fazer. Você vai jogando as atividades. No final de fazendo essas análises, dá para jogar, não dá, você vai criando o seu plano de ação. O que eu preciso fazer para que essa atividade que está lá, ela venha aqui para frente, enfim. Aí você vai fazendo o seu planinho de ação, tá? E no final você vai ter as suas novas estações de trabalho balanceadas, e aí depois tem toda a documentação para fazer, procedimento novo, alteração, enfim, que você vai colocando aqui no seu plano de ação. Bom, pessoal, era isso. Espero que eu tenha ajudado vocês e que tenha ficado claro. Se você gostou, deixa um like e se inscreva aqui no canal. Era isso. Valeu!